Bem, irmãos, o Salmo de número 14 é um salmo também de Davi, e nós vamos falar um pouquinho a respeito deste salmo. Davi, ele escreveu boa parte dos salmos presentes na Bíblia Sagrada, e o Salmo de número 14, ele tem algumas características que expressam o momento e a situação que Davi estava vivenciando. No Salmo de número 14, ele começa já com uma declaração, não aqui nós não encontramos nenhum tipo de adoração inicial, nós não encontramos também nenhum tipo de orientação, mas sim uma constatação. E a constatação de Davi que ele faz nesse exato momento, no Salmo de número 14, no verso primeiro, é o seguinte: diz o insensato em seu coração: Deus não existe. Suas ações são corrompidas e abomináveis. Ninguém age bem. Aqui ele fala de algo que é bem característico da nossa modernidade, que é a ideia do ateísmo. Hoje é muito comum as pessoas declararem constantemente: Deus não existe, Deus ficou em segundo plano ou algo nesse sentido. A diferença entre a constatação moderna e a constatação que Davi faz é uma questão temporal. Davi não vivenciou os problemas da modernidade dos dias atuais. O ateísmo presente nos dias atuais é mais aquilo que nós chamamos de um ateísmo filosófico, um ateísmo do pensamento. As pessoas declaram na sua mente a inexistência de Deus. O que Davi está constatando não é nesse primeiro tipo de ateísmo, mas sim aquilo que nós podemos chamar de ateísmo prático. O que viria a ser um ateísmo prático? O ateísmo prático é quando a pessoa não pensa racionalmente sobre a existência ou inexistência de Deus, mas ela ela pratica a sua vida pensando: Deus não existe, portanto posso fazer o que eu quiser. Então é mais uma autojustificativa moral para que a pessoa possa agir de forma como que as leis estabelecidas por este Deus, que é um Deus transcendente e poderoso, não valha para si. Isso é bem comum para aquelas pessoas que estão com pensamentos e ações imorais. É por isso que ele diz já, depois de constatar que existe um grande número de pessoas que dizem que Deus não existe, ele termina esse primeiro verso dizendo: E ninguém faz o bem. Fazer o bem é agir, fazer o bem é estar praticando. Por que essa pessoa não faz o bem? Porque não acredita no autor do bem, no autor da vida, no Deus que criou todas as coisas. Isso é um fato. Ele não está questionando se isso é certo ou se ele está questionando se isso é errado. Ele está vendo que as pessoas, naquele exato momento, agem daquela forma. No verso 2, ele já vai mudar o tom. Ele vai partir de uma constatação prática, atual, para algo mais profundo, de como Deus, de como Yahvé se relaciona com essas pessoas que agem de forma má. E ele vai dizer o seguinte: do céu, Yahvé se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se há um sensato, alguém que busque a Deus. Estão todos desviados e obstinados também. Não, ninguém age bem, não, nem um sequer. Logo, ele vai mostrar que Yahvé olha para as suas criaturas e também constata aquilo que o próprio Davi tinha constatado, que ninguém age de uma maneira bem, todos estão desviados. A grande questão que nós observamos aqui é que não é mais um rei que está olhando e constatando que as pessoas estão agindo má, de uma forma ruim, mas o próprio Deus, que criou todas as coisas, olha também para as suas criaturas e constata isso. Todas as pessoas estão também agindo de uma maneira má e ninguém está buscando a Deus. Essa prática que nós encontramos no tempo de Davi é algo que vai se repetir ao longo e ao longo do tempo bíblico.
quando nós olhamos para a história de Noé, quando nós olhamos para a história de Abraão, nós sempre vemos que a regra geral é as pessoas fazerem o mal. A regra geral é as pessoas fazerem aquilo que desagrada a Deus, que não é aprovado por Deus. A as pessoas que fazem o bem ou que agem de uma maneira correta, no caso Davi, Abraão ou até mesmo Noé, essas pessoas são aquelas pessoas que eram as diferentes, aquelas pessoas que eram os bobalhões da época, aquelas pessoas que não estavam usufruindo da vida ou aquilo que a vida tinha para oferecer, e com certeza eram criticados por todos que ali estavam. Mas Davi entendia isso e os grandes patriarcas também entendiam que é muito melhor você ser aprovado por Deus do que ser aprovado por essas pessoas que aqui estão. No caso, eu prefiro sofrer um juízo moral das pessoas aqui da terra do que ser condenado pelo próprio Deus. Quero que quando Deus olhe para a terra, que Deus possa olhar para mim e ver, ele está andando na justiça ou pelo menos tentando andar nessa justiça. É fácil viver assim? Obviamente não. É muito difícil. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para a vida cotidiana, nós vamos ver que é muito difícil nós termos este comportamento, um comportamento de pessoas boas, um comportamento de pessoas que agem de uma maneira correta. Isso é difícil para nós que estamos presentes aqui no século XXI, mas era também difícil para os apóstolos, era difícil também para os homens e mulheres de Deus que andavam com Jesus. É um momento muito difícil. E quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós percebemos que nós não conseguiremos andar da maneira justa, a maneira que Deus quer. É por isso que Jesus Cristo veio à Terra para nos ensinar a forma correta de viver, a forma correta de agirmos, vivermos assim, então, para a glória de Deus. No verso 4 do Salmo 14, o texto vai dizer: Não sabem todos os malfeitores que devoram o meu povo, como se comessem pão e não invocam a Yahvé? O verso 4, ele, embora tenha sido escrito há 400 anos antes do exílio babilônico, mas ele expressa muito um período do momento do exílio. Qual é o período do exílio? É aquele período que as pessoas foram levadas para a Babilônia e lá na Babilônia essas pessoas foram escravizadas, essas pessoas foram martirizadas. É como se tudo que elas produzissem fossem comido pelos inimigos. É por isso que o texto vai dizer que esses inimigos, as pessoas que fazem o mal, as pessoas que não agem de acordo com a vontade de Deus, elas tragam o povo de Deus como se eles fossem pão. Essa é uma constatação histórica que Davi estava enfrentando, que vai servir depois para o povo judeu, mas é também uma explicação de muitas coisas que nós, enquanto cristãos, passamos também nos dias atuais. Nós somos tragados, as pessoas começam a roubar aquilo que é nosso de uma maneira injusta. E aí você olha para a vida e diz: Deus, a vida não está sendo justa, as coisas não estão acontecendo de uma maneira correta. Óbvio que não, é porque este mundo é um mundo caído, este mundo é um mundo que desagrada a Deus, esse mundo é o mundo que Deus olha para ele e diz: não há nenhum justo sequer. A diferença nossa, como um povo de Deus, para aquelas pessoas que estão praticando a injustiça é que nós fomos chamados para fazermos partes do reino de Deus, ou seja, fomos chamados para sermos agentes de justiça, fazendo aquilo que o mundo não deseja fazer, fazendo aquilo que o mundo não está praticando. É por isso que você, é por isso que eu, não podemos andar de acordo com os padrões do mundo. As pessoas dizem constantemente: os crentes são diferentes, os crentes não curtem a vida, os crentes não fazem aquilo que as pessoas do mundo estão fazendo. Ah, se todo mundo está fazendo, por que você não faz? Sim, porque eu tenho um padrão de vida que não se assemelha com este mundo caído. E quem me convidou para esse reino é o próprio Senhor e Rei deste mundo que governa a minha vida e deve governar também a sua vida, caso você seja
alguém que se denomina um cristão, alguém que se denomina um seguidor de Jesus. E aparentemente dá-se a entender que as coisas ficarão por aí, que as coisas vão terminar dessa forma, que o povo vai ser tragado com injustiças e acabou. Não necessariamente. No verso 5, o texto vai continuar dizendo que lá eles temerão, pois Deus está com a raça dos justos. A minha tradução, que é a Bíblia de Jerusalém, diz que Deus está com a raça dos justos. Em outras traduções diz que Deus está com o povo justo. O que significa isso? Significa que há uma ideia de condenação. Embora que nos últimos tempos, nos dias atuais, nós não gostamos de falar disso, alguns pregadores pulam essas partes, algumas traduções estão tirando esses textos que falam sobre um momento de punição presente na Bíblia Sagrada, mas isso é um fato. O fato é que haverá um dia em que todos nós devemos ou deveremos comparecer diante de Deus para prestarmos conta de nossas ações. E lá naquele tempo, aqueles que tragaram o povo de Deus, ou seja, aquelas pessoas que agiram com injustiça, elas tremerão diante da presença do Senhor. E Deus estará do lado daqueles que praticaram a justiça. Eu ia falar injustiça, mas aqueles que praticaram a justiça. Deus estará do lado deste povo. É por isso que eu pergunto para você, neste momento, de que lado você está? Você está do lado daquelas pessoas que praticam a justiça e vivem para a glória de Deus? Ou você está do lado daquelas pessoas que agem com um jeitinho brasileiro? Vou fazer do meu jeito, vou ganhar da minha forma, vou viver do meu modo para ver se eu me dou bem. É o jeitinho brasileiro, é o jeitinho malandro de ser. Pode ser que você tenha uma vantagem momentânea, pode ser que você tenha uma vantagem nesse exato momento, mas a longo prazo não vale a pena. A longo prazo, Deus estará contra essas pessoas e essas pessoas tremerão diante da presença de Deus. A ideia de condenação, a ideia de inferno presente nesse texto, que muitas pessoas não gostam de falar. No verso de número 6, essas pessoas que são chamadas de injustas, elas têm uma prática bem comum. Elas caçoam dos pobres. Verso 6 vai dizer: Vós caçoais da revolta do pobre, mas Yahvé é o seu abrigo. Abrigo de quem? Abrigo do pobre. Quando nós encontramos essa parte, muitas pessoas pensam que o autor está falando aqui apenas de uma questão econômica, que o pobre é aquela pessoa que está com pouco dinheiro, enquanto que o rico é aquele que tem muito dinheiro. Na verdade, esse termo aqui é aquele mesmo termo que nós vamos encontrar no Sermão da Montanha, lá no Novo Testamento, quando Jesus fala de pobreza, não de uma pobreza no sentido econômico, mas uma pobreza de espírito, aquela pessoa que não orgulha-se no seu coração, aquela pessoa que não deseja viver com base nos seus próprios interesses e com base nos seus próprios orgulhos. Essas pessoas que são caçoadas pelas pessoas que praticam a injustiça, Yahvé estará do seu lado, sendo o seu abrigo, sendo a sua proteção, sendo aquele que vai cuidar dessa pessoa quando mais ninguém quiser cuidar. É por isso que, caso você esteja me ouvindo neste momento, você tenha passado também por esse momento de que as pessoas olham para você e pensam: você é uma pessoa secundária, você é uma pessoa que pode ser descartada, você é uma pessoa pobre em todos os aspectos. Não se preocupe. De acordo com a Bíblia Sagrada, Deus está do lado de você. Deus está do seu lado. De acordo com a Bíblia Sagrada, o reino dos céus é dessas pessoas que vivem a pobreza de espírito, mas não no sentido apenas emocional, não nesse sentido emocional que nós conhecemos, mas no sentido de que você deixa que Deus reine em sua vida. É muito confuso isso, porque a gente tem uma ideia de pobreza que é ruim, é mal e é uma coisa secundária que deve ser deixada de lado.
Quando a gente começa a crescer, boa parte das pessoas dizem: "Você tem que deixar de ser pobre é ruim", e etcétera. Então a gente, quando fala disso, a gente pensa já num sentido ruim e moral. Só que o texto ele está falando de uma outra natureza, de uma outra forma, no sentido de que você deve deixar que o próprio Deus reine sobre a sua vida, e não necessariamente você deixar, ah, tomar conta e controle da sua vida. Então, talvez se a gente pudesse mudar essa palavra de pobreza espiritual para um sentido de humildade. O reino dos céus é daquelas pessoas que são humildes de coração. O verso 7, o texto vai continuar dizendo: Quem trará de Sião a salvação para Israel? Quando Yahvé reconduzir os cativos de seu povo, alegria em Jacó e regozijo em Israel. É bem interessante esse texto porque, sendo de Davi, dá-se a entender que Davi estava escrevendo esse salmo com um espírito profético, com um espírito dizendo que naquele tempo futuro em que as pessoas de Israel fossem esmagadas, quem estaria do seu lado? Quem poderia socorrer? Quem poderia trazer essa pessoa de volta para Sião? Então pense, aquela pessoa que estava no exílio babilônico. Quem poderia tirar essa pessoa do exílio babilônico e colocar essa pessoa, reconduzir essa pessoa novamente para a Terra Santa? O texto diz: Yahvé reconduzirá, não é conduzir, ele vai reconduzir. O prefixo "re" aqui é transmite aquela ideia de restituição, de conquistar aquilo que era seu, mas por um breve período de tempo você perdeu, seja pelas circunstâncias da vida, seja por outras questões emocionais, econômicas, seja o que for. Mas se você é aquela pessoa que desde o começo do texto está do lado de Deus, deixando que Deus reine sobre sua vida, não se preocupe. No momento certo, a alegria voltará para a sua casa, porque Deus reconduzirá o seu povo para a Terra Santa. É por isso que o Salmo de número 14 é também um salmo de esperança, é também um salmo que traz alegria e conforto para os nossos corações.